Uma dúvida aqui sobre pensão por morte, vamos responder, explicar um pouquinho como tem funcionado a pensão por morte depois da reforma que teve em 2015. Sou Priscila Schulz, advogada especialista em direito previdenciário. E sim, agora existe uma idade, do cônjuge sobrevivente que vai determinar o tempo que ele vai receber a pensão por morte. Então, os requisitos para você receber a pensão por morte é que o falecido, ele tenha no mínimo 18 contribuições, antes de vir a morrer, que mantenha a qualidade de segurado na data da morte, ou seja, que esteja contribuindo quando morrer, ou que esteja no período de graça, que varia ali de 12, podendo chegar até 36 meses, Então ele não pode perder isso. E se ele não tiver o período de graça, ou a qualidade de segurado, ele tem que ter obtido alguma forma, alguma das regras de aposentadoria antes de falecer. Então, por exemplo, se ele teve 180 contribuições, ele poderia, ao chegar na idade, se aposentar por idade. Então, se ele faleceu com essas 180 contribuições, ainda que sem qualidade de segurado, ele vai ter direito, sim, à pensão por morte. E outra coisa, ele tem que comprovar, no caso de cônjuge, que estava junto há mais de 2 anos. Porque se estivesse há menos de 2 anos, o cônjuge sobrevivente só vai receber por 4 meses a pensão por morte. E os filhos normalmente, daí, comprovando essa questão das contribuições, o filho vai ter direito a receber até os 21 anos de idade. E com relação, daí, comprovou isso, as contribuições, pelo menos 18, a qualidade de segurado, aí o que mais que precisa se observar? A idade do cônjuge sobrevivente. A pensão por morte vai ser vitalícia a partir da idade do cônjuge sobrevivente, 45 anos. Antes dos 45, vai ter uma tabela progressiva de idade. Então, aí vai depender da idade do cônjuge, o tempo que ele vai receber pensão por morte. Uma dúvida aqui sobre pensão por morte, vamos responder, explicar um pouquinho como tem funcionado a pensão por morte depois da reforma que teve em 2015. Sou Priscila Schulz, advogada especialista em direito previdenciário. E sim, agora existe uma idade, do cônjuge sobrevivente que vai determinar o tempo que ele vai receber a pensão por morte. Então, os requisitos para você receber a pensão por morte é que o falecido, ele tenha no mínimo 18 contribuições, antes de vir a morrer, que mantenha a qualidade de segurado na data da morte, ou seja, que esteja contribuindo quando morrer, ou que esteja no período de graça, que varia ali de 12, podendo chegar até 36 meses, Então ele não pode perder isso. E se ele não tiver o período de graça, ou a qualidade de segurado, ele tem que ter obtido alguma forma, alguma das regras de aposentadoria antes de falecer. Então, por exemplo, se ele teve 180 contribuições, ele poderia, ao chegar na idade, se aposentar por idade. Então, se ele faleceu com essas 180 contribuições, ainda que sem qualidade de segurado, ele vai ter direito, sim, à pensão por morte. E outra coisa, ele tem que comprovar, no caso de cônjuge, que estava junto há mais de 2 anos. Porque se estivesse há menos de 2 anos, o cônjuge sobrevivente só vai receber por 4 meses a pensão por morte. E os filhos normalmente, daí, comprovando essa questão das contribuições, o filho vai ter direito a receber até os 21 anos de idade. E com relação, daí, comprovou isso, as contribuições, pelo menos 18, a qualidade de segurado, aí o que mais que precisa se observar? A idade do cônjuge sobrevivente. A pensão por morte vai ser vitalícia a partir da idade do cônjuge sobrevivente, 45 anos. Antes dos 45, vai ter uma tabela progressiva de idade. Então, aí vai depender da idade do cônjuge, o tempo que ele vai receber pensão por morte.